Como identificar os desperdícios intelectuais na sua empresa usando a IA? O que eu estou chamando de desperdícios intelectuais? Aqueles relacionados aos trabalhadores do conhecimento, que processam muita informação na empresa ou nos projetos. Aqui eu estou te mostrando os quatro principais desperdícios intelectuais. A burocracia significa que você tem que pedir bênção para tudo que você faz. Sempre tem a aprovação de um gestor maior, uma alçada maior, antes de você começar a trabalhar. O excesso de validações, excesso de controle, o retrabalho em função de atividades que são executadas erradas. E, principalmente, esse quarto aqui é o principal vilão, que é o tempo de espera, que a gente fica parado, aguardando alguém ou alguma coisa antes de terminar o nosso trabalho. Então, a inteligência artificial vai nos ajudar a identificar esses desperdícios. A gente não consegue visualizar e identificar desperdícios de um processo, de um conjunto de atividades que a gente não consegue visualizar. Então, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é visualizar o trabalho. Aqui é só um exemplo de um trabalho em que a gente descreveu visualmente a sequência de etapas pelas quais esse trabalho passa, com os principais responsáveis. Então, isso aqui é um exemplo fictício de um projeto em que todas as vezes que algum projeto é executado, ele passa por essas 14 atividades, com o especialista do projeto, os gerentes, o cliente, etc. E para conseguir identificar os desperdícios, o que a gente precisou fazer? Medir. Sem dados, a IA não consegue identificar padrões e muito menos os desperdícios. Então, para cada vez que aquele processo era executado, a gente colocava a medida de quantos dias que cada uma daquelas 14 atividades tomava para executar. Então, aqui é uma planilha em que a gente colocou dados fictícios simulados de 14 projetos com todas as atividades executadas e quem eram os responsáveis e os nomes dos responsáveis por executar cada uma daquelas atividades. Agora sim, a gente vai usar esses dados para ir a trabalhar em cima deles. O que eu fiz aqui? Eu inseri aquela planilha aqui e dei o contexto para a inteligência artificial. Falei: olha, a planilha anexa mostra 10 projetos, um em cada linha, cada coluna representa uma atividade executada em cada projeto, os números representam dias em que cada atividade foi executada. Se nós não dermos o contexto, pode ser que a IA interprete errado. Então, o contexto é muito importante. Eu ainda falei das últimas colunas. E aí, o principal é, depois do contexto, eu dei um comando. Faço uma análise de tempos e faço uma inferência dos desperdícios na execução dessas atividades, dos projetos. Uma coisa muito importante, antes de fazer esse pedido, eu já tinha contextualizado com ele os desperdícios e o que significava cada desperdício. Você poderia também, caso você não tenha essa informação de contexto, você poderia colocar aqui essa informação de contexto para ele. Então, vamos ver o que ele fez? Primeiro, ele olhou todos os projetos, falou de duração total de projetos, ele pegou o tempo médio de cada uma das atividades. Ao invés de você pedir o tempo médio, depois você pode interar com a inteligência artificial pedindo, por exemplo, a mediana, ao invés do tempo médio, né? Que pode ser um resultado melhor para você avaliar. Mas aqui funcionou para mim, tá? O tempo médio ele já foi colocando em negrito aonde ele farejou os principais desperdícios e ele falou: olha, os principais desperdícios que eu identifiquei a partir desses dados foi validação com cliente, e falou aproximadamente quantos dias, a validação gerencial, ele falou quantos dias, e a passagem de bastão. Ele também identificou o trabalho que realmente agrega valor, que são as atividades produtivas. Mostrou uma variabilidade do processo e aqui, por fim, ele falou: olha, identifiquei esses principais desperdícios aqui. A conclusão que ele tirou é que as equipes produzem relativamente rápido, mas os projetos ficam parados aguardando decisões. E veja, a média de execução dos projetos foi 80 dias. E cerca de 20 e poucos dias é parado esperando uma aprovação ou numa passagem de bastão. Isso significa 25% do tempo, que poderia ser reduzido. Gente, o ganho da inteligência artificial foi identificar padrões em grandes volumes de dados. Eu coloquei aqui apenas 10, mas imagina várias ações sendo executadas nas empresas. Identifica padrões e aponta para nós de forma mais precisa aonde que a gente precisa atuar.
Nesse caso aqui, eu não precisaria de colocar mais gente na equipe, de gastar mais dinheiro nem nada. É só mudar o processo de aprovação para reduzir esses desperdícios. Então, fica a dica. Não esquece de curtir esse vídeo e seguir a gente para mais vídeos como esse. Um abraço.